Duas batalhas definiram a derrocada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. A primeira foi em Stalingrado, entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, quando os alemães sofreram a primeira grande derrota na guerra. Perderam 500 mil soldados, uma quantidade imensa de armamentos, e a moral do exército ficou abalada. A partir dessa batalha, a União Soviética inverteu o curso da guerra no seu território e as tropas comandadas por Stalin se dirigiram para Berlim. A segunda grande batalha icônica foi o desembarque aliado nas praias da Normandia, que estabeleceu uma cabeça de ponte no continente europeu, onde os navios poderiam desembarcar soldados, armas e mantimentos. O dia da invasão na Normandia, em 1944, ficou conhecido como o Dia D. Esta foi a operação militar mais importante efetuada pelas tropas dos países aliados ocidentais durante a Segunda Guerra Mundial. No final de junho daquele mesmo ano, mais de 850 mil soldados norte-americanos, britânicos e canadenses já haviam desembarcado nas praias da região da Normandia. A operação iniciou a liberação da França e intensificou a pressão sobre a Alemanha na Segunda Guerra. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1944, o desembarque dos aliados na Normandia, também conhecido como Dia D, iniciou a liberação da França e intensificou a pressão sobre a Alemanha na Segunda Guerra. O Dia D, ocorrido em 6 de junho, foi a maior operação de guerra da história e combinou diversas forças militares. Essa operação foi um grande esforço promovido pelos Estados Unidos e Reino Unido, aliados, para criar um novo fronte de luta contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Conhecido como a Operação Overlord, o Dia D resultou na conquista de parte da Normandia no norte da França. Em 1944, a Alemanha acumulava sucessivas derrotas na guerra. Aquela fase inicial, repleta de vitórias avassaladoras do exército alemão sobre seus adversários, havia acabado com a derrota na Batalha de Stalingrado. Desde então, as forças militares alemãs estavam sendo empurradas de volta para a Alemanha pelo Exército Vermelho. Além das derrotas no fronte oriental da guerra, a Alemanha enfrentou um grande problema com os desembarques das tropas aliadas no sul da Itália. A pressão britânica e americana na Itália e a fraca resistência italiana haviam forçado Hitler a recuar suas tropas do fronte oriental, o que lhe custou uma pesada derrota na Batalha de Kursk. Hitler sabia que em 1944 era vital repelir um provável ataque dos aliados na costa da França. Com isso, ele teria condições de fortalecer o fronte oriental e evitar, assim, que suas tropas fossem engolidas pela força do Exército Vermelho. A esperança de Hitler contrastava com o desânimo dos generais alemães, que consideravam muito difícil conter um ataque dos aliados e um novo fronte de guerra. A reconquista da Normandia era considerada fundamental pelos aliados, pois permitiria, primeiramente, forçar a Alemanha a lutar em um novo fronte de guerra, o que aumentaria o desgaste alemão. Além disso, reconquistar essa região significava o início de um esforço de guerra com a intenção de libertar a França do domínio nazista. No entanto, apesar de sua condição estratégica, a operação de reconquista da Normandia foi vista com desconfiança por muitos dos envolvidos na guerra. A grande carnificina que aconteceu durante os desembarques dos aliados na Itália havia gerado certo temor em Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, a respeito da nova operação. Além do mais,
Muitos soldados mobilizados para essa operação haviam lutado duramente nas batalhas do norte da África e em posições do mar Mediterrâneo e não concordavam com a nova convocação. A insatisfação resultava no fato de que os exércitos americano e britânico possuíam milhares de soldados que ainda não haviam sido mandados para o fronte. Apesar dessa desconfiança, principalmente dos britânicos, a operação aconteceu, sobretudo por causa da pressão exercida pelos Estados Unidos. O planejamento do dia D estendia-se desde 1943 e sua execução em 1944, e aconteceu no momento ideal, pois combinou o fortalecimento dos aliados com o enfraquecimento visível do eixo. O dia D é visto por muitos como o fato que definiu o destino da Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa visão é rejeitada por muitos historiadores que afirmam que o dia D apenas antecipou a derrota do nazismo, mas não a iniciou. Até aquele momento, o grande esforço de guerra na luta contra os alemães havia sido realizado pela União Soviética em batalhas cruciais em Moscou, Stalingrado, Kursk e etc. O desgaste alemão no fronte oriental, aliado com o enfraquecimento no norte da África e no mar Mediterrâneo, levou o nazismo à derrota na guerra. O dia D mobilizou 5.300 navios que transportaram 150 mil homens e 1.500 tanques para a Normandia. Além disso, 12 mil aeronaves foram utilizadas nesse dia, muitas delas usadas para paraquedistas que pousaram em diferentes pontos da região. Esse pouso foi considerado caótico pelos especialistas em táticas militares. Entretanto, conseguiu cumprir seu objetivo ao conquistar algumas pontes e confundir parte das tropas nazistas posicionadas na região. A esperança de Hitler era depositada na chamada Muralha do Atlântico, uma linha de defesa estendida na costa do Oceano Atlântico e construída com o objetivo de barrar uma possível invasão dos aliados. No entanto, a Muralha do Atlântico era mais um blefe nazista que propriamente uma realidade. Os ataques aliados concentraram-se em 5 praias da Normandia, localizadas nas proximidades. Os soldados aliados encontraram uma resistência feroz por parte dos alemães, e os relatos contam de uma das batalhas mais duras da guerra. A estratégia de defesa dos alemães foi considerada em parte equivocada, mas a falta de apoio aéreo foi mais crucial para a derrota. Ao final do dia, as praias da Normandia haviam sido conquistadas pelos aliados, e o saldo de mortos foi relativamente baixo se comparado com a importância da conquista. Cerca de 3 mil soldados aliados, entre britânicos, americanos e canadenses, morreram durante o dia D. Quem mais sofreu com o ataque dos aliados foram os civis franceses, que viram muitos inocentes morrerem durante os bombardeios. Além disso, o avanço aliado na Normandia iniciou uma série de saques contra a população das cidades francesas. A partir do dia D, os aliados liderados por Eisenhower iniciaram uma lenta reconquista da região e uma vagarosa marcha na direção de Berlim. O destino alemão estava selado. A vitória aliada foi crucial para a continuidade da guerra e contribuiu para antecipar a derrota do nazismo ao exercer mais pressão sobre as defesas alemãs.